Dos seus lábios saem vida? A nossa série Sentidos, falando ainda mais com você. Na parte 1, nós falamos sobre abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. E hoje aqui, assentados aos pés de Jesus, eu convido você para que nós possamos ir mais profundo na continuidade aí dessa série. E então, dos seus lábios saem vida ou dos seus lábios saem morte? A parte 2 do nosso vídeo tem por esse tema, mas que já fica aí uma pergunta para você. Nós vamos hoje falar dos lábios, da boca e da língua, né? Lembrando que dentro dos 5 sentidos que Deus nos deixou aí fisicamente, nós vamos falar dele espiritualmente. Esse sentido hoje que eu creio que vai falar muito com você, a nossa boca. A nossa boca, ela foi feita para alimentar, para mastigar. A nossa boca, dentro dela tem uma língua que nos faz identificar o nosso paladar. A nossa boca foi feita para expirar. Nós jogamos para o lado de fora o gás ruim que faz mal à nossa saúde, mas ao mesmo tempo, levando para o lado espiritual, dos nossos lábios saem vida e saem salvação. Esse é o primeiro tema que eu quero falar para você. Dos seus lábios você pode ser salvo. Imagina, da sua boca pode sair palavra de salvação. Em Romanos 10, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu creio para a justiça, mas os meus lábios eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus e isso me torna salva, porque eu passo a ser filha. Quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu estou confessando com os meus lábios. Dos meus lábios podem sair tantas coisas. Quando nós passamos a querer ser os instrumentos de Deus nessa terra. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é incrível que a primeira coisa que nós queremos é a santificação dos lábios. A gente começa a vigiar com a nossa boca. Aquele que falava palavrão, ele para. Ele começa a falar um palavrão, ele para no meio do caminho. Aquele que murmurava, ele para. Aquele que tinha outros deuses que ele tinha o hábito de chamar no momento de dificuldade, ele começa a chamar aquele Deus e ele lembra e ele trava aquela palavra e ele fala Jesus. É incrível que a nossa transformação, a primeira atitude da nossa transformação é nos nossos lábios. Ou você vai falar diferente, ou você vai se calar. E é tão difícil, né? Nós nos calarmos, principalmente para nós mulheres, que a gente acha que chegou na mente já pode lançar para fora, mas nós temos um filtro. E aqueles 10 segundinhos que você leva para dar uma resposta a uma pessoa, são exatamente os 10 segundinhos que vão evitar de fazer você pecar. De fazer você ter que voltar atrás da sua palavra e pedir perdão para aquela pessoa. Você vai pensar melhor ao falar. Você vai filtrar, você vai pensar para falar. Use os seus lábios para ser salvo. Use os seus lábios para falar aquilo que é bom, mostrando uma nova atitude de vida. Mas eu queria ler aqui para você em 1 Salmos, eu vou estar lendo o 66, no primeiro tópico que eu vou falar aqui, é Salmo 66, versículo 17. A ele eu clamei com a minha boca e ele foi exaltado com a minha língua. Quando nós temos essa confissão diante de Deus, nós clamamos a Deus. Nós usamos os nossos lábios para clamar a Deus. E com a nossa língua, nós o exaltamos. Gente, você pode falar, Adriane, quem é mudo?
Como faz? Deus sonda o coração dessas pessoas. Eles têm ali um outro tipo de linguagem e eles vão saber usar esse tipo de linguagem para expressar diante das pessoas, mas diante de Deus, lá no profundo, é Deus que sonda o coração. E aqui, ainda no primeiro tópico, eu quero colocar Salmo 71, versículo 8. Depois você pode ir lá e conferir na sua palavra, tá? Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Gente, quando a nossa primeira caminhada com Deus, nós queremos agora deixar o velho homem para trás. Nascer de novo, é esse o significado de nascer de novo, né? No ato do batismo, você não volta a ser uma criança, mas você larga a vida que você tinha e você inicia agora uma vida diante de Deus, onde você quer mudar tudo. E aí é bem isso que ele fala, olha, encha-se a minha boca do teu louvor. Quando nós começamos a querer mudar tudo, nós queremos falar, Pai, toca aqui nos meus lábios. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero mudar, eu quero essa mudança, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero levar vida, mas principalmente eu quero usar os meus lábios para te adorar. Gente, não tem coisa mais maravilhosa do que você viver uma vida de adoração. Você está vivendo uma luta, uma tribulação, você está no meio de uma enfermidade, tem uma angústia, um problema familiar, e você ora e você fala com o Senhor. E você adora o Senhor. Você começa a colocar louvores, não músicas apenas. Porque tem gente que passa o dia inteiro escutando música gospel. Coloca aquele som e acha que é aquilo que está santificando. Aí coloca o som no último talo, mas está ali brigando, xingando, murmurando, pisando pesado dentro de casa, batendo porta. Não é a música que vai mudar o ambiente, é a sua adoração que move o ambiente. A sua adoração pode trazer para um ambiente um lugar de paz, um lugar onde a presença de Deus se faz real. Através dos seus lábios, quando você coloca ali um louvor, ou baixinho, ou um pouco mais alto, para não incomodar o vizinho, mas você coloca aquele louvor e você começa verdadeiramente a adorar. E aquela música começa a ser dentro de você uma oração, não apenas uma música para você sair dançando, para você se alegrar, não, é uma música de adoração. São palavras com louvores. Então, quando nós nos convertemos, quando nós estamos na nossa primeira caminhada com o Senhor, o que nós queremos? Ter os nossos lábios para louvar a Deus e dar a glória a Ele todos os dias. Aqui, os nossos lábios. Quando alguma coisa cai no chão e você tá... Tem cristão que ainda solta muito palavrão. Eu sei que é um tempo de transformação, né? Então, naquele momento, lembra dos 10 segundos, você para e ao invés de você soltar aquele palavrão, você se lembra que você agora é visto pelos céus de uma forma diferente. E aí você quer se santificar e você fala, glória a Deus. Caiu alguma coisa? Glória a Deus, né? E pisaram no seu pé, respira fundo e fala, tudo bem, glória a Deus. E caminha de glória em glória, dando um bom testemunho, vivendo o que Deus quer que você viva, da forma que Ele quer que você viva. Em ainda em Salmos 19:14, fala assim, sejam agradáveis as palavras que saem da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É tão difícil que Davi orou pedindo a Deus que as palavras que saíssem dos lábios dele fossem agradáveis. É muito difícil, sabe? É muito difícil você estar num ambiente hostil e ter palavras agradáveis. É muito fácil você estar lá na igreja ou você estar no meio de pessoas que são muito espirituais e ali você levanta sua mãozinha e sua boquinha está sempre falando coisas boas.
mas dentro da sua casa, como você tem se comportado? Quais as palavras que têm saído dos seus lábios dentro da sua casa? São agradáveis àquelas pessoas que estão à sua volta? É muito fácil a gente chegar lá dentro da igreja e a gente sorrir, a gente abraçar e a gente louvar e no final a gente está ali batendo um papo agradável e cada um vai para sua casa. E quando chega ali, ali é a sua escola. Este é um ambiente em que nós aprendemos dentro da nossa casa. E tem horas que você vai precisar segurar os seus lábios porque você quer explodir. E eu não estou aqui para te falar que eu sou a santona. Eu estou te falando que eu estou aprendendo a cada dia, né? E nessa escola de aprendizado dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, que são ali com as pessoas que você mais conhece. Não são com as pessoas que você encontra uma vez por semana e você se arruma para estar junto com essas pessoas. Não, são as pessoas, a maioria das vezes, que você vai acordar do lado delas, que estão com você no mesmo ambiente, ou que você vai trabalhar e veste a mesma camisa que aquela pessoa, e chega lá naquele lugar e você olha, a linguagem é toda diferente. Né? Tem pessoas mentirosas ali dentro, tem pessoas soberbas, tem pessoas ali que querem passar por cima do outro, e você se mantém com palavras agradáveis. Será que nós temos agradado o coração de Deus? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele orou pedindo: Deus, Pai, me ajude a ter palavras agradáveis nos meus lábios. Sabe, nós precisamos entender que a primeira impressão que as pessoas têm de você, eu falo, não estou dizendo da sua aparência, porque na realidade a primeira impressão é aquilo que elas veem de você, sua forma de vestir, sua forma de andar, a sua forma de conversar, mas a primeira sensação que a pessoa tem, que você carrega algo diferente dentro de você, porque essa pessoa ainda não sabe que você carrega o maior tesouro da terra, que é o Espírito Santo de Deus. E com esse Espírito Santo, o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Então, é necessário que eu e você entendamos que quando nós chegamos no ambiente, os nossos lábios são ouvidos. As pessoas querem ouvir algo diferente, porque elas sabem que você é diferente. Mas elas não sabem que é o Espírito que te conduz. E como você vai manifestar as palavras espirituais se você está aí batendo com os seus lábios de uma forma que não agrade ao Senhor? Ele diz assim: que saem da minha boca sejam agradáveis, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador. E a meditação, sabe, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter os lábios agradáveis ao Senhor e ter uma meditação que saia do nosso coração perante a face de Deus. Medite com Deus aquilo que você vai falar também. Pense para falar, pense para responder. Eu costumo dizer que eu estou melhorando, mas eu era muito impulsiva para responder. Né? Eu queria resolver as coisas na hora e vem aqui, senta aqui, não, isso não está me agradando. E eu esquecia de perguntar a Deus: Deus, como que o Senhor quer que eu haja? Então, às vezes, em determinados momentos, eu fico calada. E eu vou para casa e eu vou falar com Deus e depois eu volto e eu sento com aquela pessoa e eu vou falar com uma forma mansa, de uma forma que dê para que ela entenda, sem que as palavras sejam pesadas, porque de dentro de mim tem que fluir rios de águas vivas, porque existe um Deus habitando em mim e em você. Então, nós precisamos dar esse testemunho. E dentro da nossa casa é o lugar mais difícil. É o lugar onde a liberdade é alcançada de um tamanho tão grande
que às vezes ultrapassa o limite da sua espiritualidade. Imagina isso. Você ultrapassar o limite da sua espiritualidade é quando a sua espiritualidade diminui e a sua carne cresce. E quando você vê, você já está até vermelha, liberando palavras de morte. Eu vou chegar nesse versículo. Olha aqui o que a palavra fala. Antes disso, eu quero colocar para você. Eu anotei aqui. Nós alimentamos o nosso corpo através de alimentos saudáveis. Aquela pessoa que quer ser saudável vai alimentar o seu corpo de forma saudável. A pessoa que se alimenta de qualquer forma, ela vai ter consequências porque ela não está alimentando da forma correta. Então, aquilo que entrou para dentro do seu corpo vai transformar você. No momento em que eu como, aquele nutriente ainda não fez diferença na minha vida. Eu só matei a saciedade. Mas aquele nutriente que é especial e que eu preciso dele, ele vai fazer diferença no meu corpo com o tempo. Com o tempo. E as palavras que nós proferimos, elas também alcançam pessoas. E às vezes você vai liberar palavras para as outras pessoas que podem trazer vida e podem trazer morte. E aí eu te pergunto, os lábios daqueles que servem a Deus devem liberar vida ou morte? Engraçado que eu sinto que eu estou falando para cristão. Eu sei que podem entrar aqui no YouTube outras pessoas e vão ser muito bem-vindos sempre. E que se você está aqui é porque Deus já está conduzindo você. E eu sinto que eu falo para uma massa de cristão muito maior do que para aqueles que não são cristãos. Mas essa palavra Deus colocou no meu coração, que infelizmente existe no meio dos cristãos. As palavras de morte. As palavras de morte. Vamos lá. Daquilo que nós nos alimentamos espiritualmente vão determinar o grau de santidade de vida que vai fluir de dentro de nós. Daquilo que você come espiritualmente. Palavra de Deus, adoração, oração, comunhão. De que você tem se alimentado? De fofoca? De palavras de desprezo, de inveja? Daquilo que você se alimenta, você vai conseguir ser um cristão espiritual que vai permitir fluir de você vida ou morte. Então, se você está num ambiente hostil, você vai exalar morte. Você vai liberar morte. E sabe de uma coisa? As palavras têm um alvo. Isso é muito sério. As setas você lança diretamente em um alvo. E quando nós liberamos palavras, nós não conseguimos recolher essas palavras de volta. Elas já foram lançadas. Ou elas trouxeram vida, ou elas trouxeram morte. Por isso, se você tem liberado morte, eu te aconselho a pedir perdão a essas pessoas. Para que de você saia vida. Porque nós somos como Cristo. Dele saiu vida e de nós sai vida porque Ele habita em nós através do Espírito Santo. E você é uma peça fundamental para o reino de Deus. Porque Deus, Ele quer usar a mim e a você. Jesus disse que nós iríamos fazer discípulos sobre a terra. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos, pregando o evangelho, falando da palavra, expulsando demônios, orando pelos enfermos, batizando. Então você é o discípulo. As pessoas olham para você e sem saber elas esperam Cristo de você. Onde está Cristo dentro de você? Será que Ele está sufocado no meio das suas mágoas, no meio das suas feridas, no meio das suas angústias, no meio das suas lutas? Das reações que você tem deixado Jesus usar os seus lábios? Palavras de morte ou de vida?
Olha o que a palavra fala. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Você está satisfeito? Ou tem algo insatisfeito em você? Tem que haver um renovo dos seus lábios para que você se satisfaça. Você traz vida para você e você leva vida para as pessoas. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. E Jesus habita em nós através do Espírito Santo e Ele quer liberar palavras nos seus lábios. Mas do que sai da sua boca, você pode estar liberando a vida e levando muitas pessoas até Jesus através das suas palavras e também afastando pessoas de Jesus por causa das suas palavras. Quem são as pessoas que trazem ou trouxeram até você palavras de morte? Nesse momento aí, você vai buscar isso do Espírito Santo. Se pessoas ministraram em você palavras de morte, com a autoridade do nome de Jesus, você vai orar e vai falar: Deus, eu libero essa pessoa, eu perdoo essa pessoa, mas eu quero ter a vida em mim. Você começa a ministrar em você. A sua palavra tem autoridade. Por causa do nome de Jesus, você vai dizer: eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou especial. Eu sou amada do Pai. Eu sou bem-aventurada. Eu sou obediente. Eu sou santa, apesar de tentar me santificar a cada dia. Mas Deus já me vê como santa, porque Ele me lava com o sangue de Jesus. E você começa a ministrar: eu tenho vida, eu sou feliz. Mesmo você olhando ao seu redor e vendo que você não tem nada de feliz aí perto de você ainda, nem dentro de você. Mas você tem a autoridade para trazer para a sua vida palavras de vida que vão gerar vidas em você e nas pessoas. Porque eu não tenho como ministrar pessoas se eu não tenho palavras que agradem o coração de Deus, se eu não tenho palavras de vida que saem de dentro de mim, e se eu permito que palavras que saem de dentro de mim machuquem e ofendam outras pessoas. Eu não tenho como ministrar. Eu preciso consertar. Então, se você machucou alguém, peça perdão com as suas palavras, ora com essa pessoa, porque a gente é ser humano, a gente é falho, a gente erra. Apesar da gente viver tentando, a gente também erra, e erra muito às vezes. E erra às vezes nas coisas que a gente acha que é mais simples, que é exatamente naquilo que sai de dentro de você. Quando você come um alimento que não está bom, um alimento que está estragado, você passa mal com aquilo. Você vai ter gases saindo dos seus lábios, da sua boca, gases com mau cheiro, fervendo dentro do seu estômago, porque aquilo tem que sair de dentro de você. E as palavras de morte também têm que sair de dentro de você. Porque senão, espiritualmente falando, você está gerando gases mal cheirosos. Você está gerando palavras que levam até as pessoas uma vontade de se afastar de você e não de estar próximo de você. A sua boca, ela tem um poder. A sua boca tem um grande poder. Jesus chegou a falar assim, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai de dentro da boca. Isso contamina o seu coração, contamina a sua alma, contamina seu espírito e contamina quem está próximo a você. Nossos lábios precisam liberar vida, até mesmo sobre os maus. O que dirá por nossa família, o nosso corpo, a nossa alma e a quem amamos? Nossos lábios têm que gerar vida, principalmente sobre a sua família, sobre as pessoas que estão próximo a você, sobre a sua igreja, sobre os seus amigos, sobre a sua vizinhança. Não só quem está longe, mas quem está pertinho de você. E também
seus lábios têm que gerar vida nas pessoas que são más. Você precisa liberar essas pessoas. Às vezes elas vão mudar de atitude por causa das suas palavras. E eu anotei aqui palavras que trazem morte. E dentro desses aí você vai buscar de Deus qual você tem realizado, qual instrumento de morte você tem usado que tem saído dos seus lábios. Eu coloquei aqui xingamentos, palavrões, grosserias, ofensas, mentiras, murmurações, fofocas. O que tem saído dos seus lábios? Se algum desses exemplos ou outros que eu possa não ter dado aqui estiver saindo dos seus lábios, pede a Deus perdão. Faz como Davi: Deus, coloque palavras agradáveis em meus lábios. E ele põe. Me permita sair falando coisas que são boas, Deus. Porque eu recebi o que é bom, eu tenho que dar o que é bom. Eu não consigo comer na mesa do Senhor tantas coisas maravilhosas que Ele coloca para mim e para você. E a gente come do bom e do melhor, porque Ele coloca nessa mesa. E a gente sai levando aquilo que não é bom. Nós precisamos mudar de atitude. A nossa santidade começa aqui, ó. Sabe? Às vezes as pessoas falam dos olhos. Sim, aquilo que você vê pode atrapalhar a sua santidade. Mas aquilo que você fala tem um poder de matar não só você, mas matar o próximo. Então eu acho que os lábios, ele pode ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Mas ele é uma grande arma nas mãos do inimigo. Eu já vi pessoas que não conseguiram ter alegria na vida, já depois de adulto, maduro, porque foi ministrado palavra de morte quando era criança. Mãe que dizia: você é feia demais, seu irmão que é bonito. Você é burro, seu irmão que é inteligente. Aliás, eu tive isso na minha família. Tenho uma tia, né, que ela ministrava isso na vida eram 2 irmãos. Um dos irmãos: mas ele é lindo demais, esse menino é inteligente, tudo que ele faz dá certo. E o outro: esse menino é burro, não aprende nada, vai pra escola, não sei o que faz lá. Gente, eles escolheram o que foi ministrado. Durante uma vida, ela conseguiu semear no coração daquele que ela xingava um sentimento de dar dó. Ele se sente como ela dizia que ele era. E o outro se saiu super bem. Cuidado com as palavras. Aqui em Lucas 6:45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. As pessoas estão te lendo. Eu ministrei uma palavra aqui falando que nós somos carta de Cristo. Nós somos carta. A carta escrita por Deus. E as pessoas estão lendo você. Não adianta eu tentar mostrar a minha espiritualidade, eu preciso mostrar os meus frutos, né? E se aquilo que está mal dentro de mim, está no meu coração, vai sair maldade. Se tem coisas boas dentro de mim, vai sair bondade. Mas no meu lado, da minha boca, vai sair a abundância daquilo que está no meu coração. Qual é a abundância que está gerando em você? Qual é a abundância que está gerando em você? Do que você está, assim, lotado de palavras de vida ou de palavras de morte? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que te ouvem. Gente, resumindo, peguei o versículo que resumi tudo o que foi dito aqui. Que saia do seu coração palavras que promovam edificação para aqueles que te ouvem, para que eles venham dar graças a Deus por aquilo que eles ouviram sair dos seus lábios.
Olha como você é importante no reino de Deus e como muitas vezes nós negligenciamos essas palavras. Edifique com as palavras, porque pessoas que curam, elas foram curadas. Eu tenho que me curar para eu levar a cura. E pessoas doentes levam doença. Elas contaminam com as doenças. Edifique com as palavras, empreste os seus lábios a Deus e não ao diabo. E eu termino aqui, lembrando você que você é um instrumento das mãos do Senhor. Que nós falamos no último vídeo, da parte 1, abro os meus ouvidos. Meus ouvidos já são abertos, Adriana, eu não preciso de, como a minha boca, eu não preciso de fechar a minha boca, de fechar os meus ouvidos, eu preciso de fechar a minha boca. Mas muitas vezes os nossos ouvidos espirituais estão fechados. Mas eu estou convidando você para fechar a sua boca, para deixar a sua boca abrir apenas para edificar, para levar vida onde você passar, para chegar diante das pessoas e usar a sua boca também para dar um sorriso, porque às vezes você está tão cheio de problemas e os problemas são aqueles que nos preparam para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Se você está passando um momento desgastante na sua vida, um momento difícil na sua vida, não é em vão, não é em vão. Vivi tantas coisas, tantos momentos, que naquele momento ali eu não conseguia entender que eu ia ver algo bom depois, porque o grande aprendizado vem nesses momentos. Então, não reclame desses momentos. Agradeça a Deus. Obrigada, Deus, porque eu sei que eu vou aprender. Só me mostre o que eu preciso aprender para que eu não fique vivendo muito tempo nessa mesma situação. Eu preciso melhorar. Nós precisamos entender que os nossos lábios adoram a Deus, edificam a nós mesmos e edificam o nosso próximo. 3 coisas que você tem que fazer com seus lábios: adorar ao Senhor, edificar a sua vida com palavras de vida e edificar a vida do seu irmão com palavras de vida. Que o Espírito de Deus venha trabalhar essas palavras dentro de você. Talvez eu não tenha conseguido te transmitir aquilo que Deus me colocou, mas eu emprestei meus lábios a Ele e pedi: Pai, me ajude a levar essa palavra. E eu espero do fundo do coração. Se algo foi gerado dentro de você e você se sentir em liberdade para isso, pode comentar aí embaixo no YouTube, pode colocar aí a experiência que você teve com essas palavras, aquilo que você fala, coloca aí: eu preciso mudar, ou coloca aí: estou no caminho certo. Mas eu quero convidar você que ainda não assistiu a parte 1, vou deixar o link aqui, eu vou deixar o cardzinho aqui também, para que você venha assistir. E lembrando que na próxima semana, o vídeo 3 com mais um sentido espiritual. Então, eu termino por aqui, agradecendo a você por estar comigo até agora e te pedindo: compartilhe a palavra do Senhor. Me ajude a levar a palavra do Senhor, que vai levar vida e vai retirar a morte, em nome de Jesus. Fique na paz, Jesus te abençoe.